sobre o que a gente está analisando, é sobre capacidade térmica e calor específico, né? Quando a gente trabalha capacidade térmica e calor específico, a gente está falando de uma situação onde eu aqueço um corpo e ele varia a temperatura, né? Ou também eu posso aquecer só 1 grama daquele corpo, ou aquecer o corpo inteiro e avaliar só 1 grama. E aí, Anderson, só de boa? Tem as videoaulas, Anderson, dá para você assistir e acompanhar. Tirar um tempo para dar uma estudada, por isso que eu estou gravando as aulas, beleza? Então vamos lá. Ah, imagino. Aí eu vou abrir uma apresentação aqui para vocês, só para a gente revisar aqui e já ir sintonizando o conteúdo. Então, tranquilo. Vai aparecer para vocês aí e a gente vai discutindo em cima desse gráfico aí. Primeiro eu vou dar uma revisada no que é calor sensível aí que a gente está vendo. O geral é o seguinte, quando você coloca uma panela no fogo, né, e ela esquenta, o seu fogão não tem capacidade de derreter ela, para começar, né? Ela pode ficar quente o que for, ela muda de cor, libera um odor, mas você nunca vai conseguir, né, derreter essa panela no fogão, né? Isso é uma propriedade física dela, um ponto de fusão muito alto. Beleza. Ali você está fazendo calor sensível. Como assim calor sensível, professor? Você está aquecendo um objeto onde ele só está variando a temperatura dele. Entendeu? Agora, quando você pega, tipo, igual tá aí o gelo, e aquece ele, e ele sai do estado sólido e vai para o líquido, né? Quando ele está mudando de sólido para líquido, chama calor latente. Né? Isso equivale para tudo na sua vida. Professor, você está falando, então, quando eu pego um plástico, põe no fogo, ele começa a derreter, aquilo ali é calor latente? Sim. Calor latente é mudança de estado físico. Ok? Então, vamos lá. Continuando aí. Então, se eu fosse representar aqui para vocês aqui, ó, essa parte aqui, ó, vou fazer com a linha mais grossa aqui. Essa parte que eu grifei aí, deixa eu só aceitar quem chegou na live. Seria o quê? Ela seria o calor sensível. Essa parte aqui, ó. Calor sensível. Por quê? Você está pegando o gelo, aumentando a temperatura dele até ele chegar, né, a exatamente o momento que ele vai mudar de estado sólido para o estado físico. Ou sólido para o líquido, né? Então, a gente tem aí o calor sensível. No momento que ele está mudando totalmente de sólido para líquido, eu chamo isso de calor latente, que é esse momento aqui, ó. Tranquilo. E no momento que passa todo para líquido, né, o gelo transforma todo em líquido, e você continua aquecendo, você tem aí, ó, essa faixa que eu estou representando aí para vocês, né? Você tem aí o calor sensível, você está aumentando a temperatura da água. Vai chegar um momento que ela vai aumentar tanto a temperatura no estado líquido que ela vai mudar de estado físico. Então, é esse eixo aqui, ó. Então, ele começa a mudar de estado líquido para vapor. Depois, ou gasoso, né? Vamos trabalhar gasoso. E depois, você só aquece e assim por diante. Então, calor sensível, você só altera a temperatura do corpo. Calor latente, você altera a propriedade física dele. Ele deixa de ser aquele estado físico que você se encontrou. O professor, só serve para aquecimento? Não, resfriamento também. Você pega a água, estado líquido, coloca na geladeira e resfria ela. Ela faz um calor latente, porque você colocou na geladeira, no freezer, né? Ela muda de líquido para sólido. Ok. A gente está trabalhando dessas fórmulas aí, né? Eu vou falar primeiro da capacidade térmica aí, em isolado. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é você pegar ali, sei lá, 2 litros de água, aquecer. Você, antes de aquecer, você mediu o termômetro lá, deu, sei lá, 28 graus Celsius. Quando você deixou ali 10 minutos, foi para 75 graus Celsius. Então, você variou a temperatura de toda a massa daquele corpo. Então, você pega, na capacidade térmica, a gente trabalha quantidade de caloria. Lembrando que quantidade de caloria, né, é o que? Caloria representa fogo, energia térmica, né?
calor, beleza? Então, a unidade que a gente usa para energia térmica, ok? Delta θ aqui é variação de temperatura, que é temperatura final menos temperatura inicial. Beleza. Então, a unidade de medida de capacidade térmica é caloria, graus Celsius, né? Vamos imaginar o seguinte, você tem um corpo, onde esse corpo, ele variou sua temperatura de 10 graus Celsius para 11 graus Celsius, né? Independente da massa dele. Ou de 10 graus Celsius para 20, vamos fazer assim, fica melhor. De 10 para 20 graus Celsius. Quando você descobre a capacidade térmica desse corpo, você descobre o seguinte, você descobre quanto que cada 1 grau Celsius necessitou de caloria. Como assim, professor? Se o corpo for de 10 para 20, né? E de 10 para 11, quantas calorias foi consumido? Então, você consegue descobrir através da capacidade térmica. Eu descubro do corpo inteiro, beleza? Agora, aqui a gente tem calor específico. No calor específico, você já trabalha em grama. E também, cada material tem um tipo de calor específico, né, aparente para ele ali. Né? A água tem um calor específico, o ferro, o cobre, o vidro, o ar, todo esse tipo de substância tem um calor específico separado. Beleza? E calor específico, a gente trabalha essa primeira fórmula, ou também a gente pode trabalhar a segunda fórmula. Professor, o que tem diferente? Né? É o seguinte, calor específico, ser minúsculo, é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Mas vamos pensar comigo, o que é capacidade térmica? Você viu que agora, ó, que capacidade térmica é isso aqui, ó. Variação de quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura. O que aconteceu, então? No lugar de capacidade térmica aqui, ó, a gente colocou quantidade de caloria, né, em cima e dividiu pela massa e variação de temperatura. A gente só fez isso. Então, por que eu posso utilizar as duas? Porque às vezes você não tem capacidade térmica. O exercício já te dá direto só os dados de massa, variação de temperatura e quanto de caloria que ele recebeu. Ele não te fala logo a capacidade térmica de cara. Então, você substitui onde é a capacidade térmica, né, que é a quantidade de calorias dividido pela variação de temperatura, você pode substituir. Aí você vai colocar esses dois dados aqui. Ok? Então, é isso. E no calor específico, é o seguinte. Vou detalhar aqui, ó, quantidade de caloria em caloria, variação de temperatura em graus Celsius, e a massa a gente sempre vai trabalhar em grama. Beleza. Então, a unidade de medida de calor específico é caloria, grama, graus Celsius. Essa é a unidade de medida de calor específico. Como assim, professor? Quando você tem um determinado corpo, ele representa para mim um calor específico. E quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de 1 grama daquele corpo. Quanto que 1 grama daquele corpo precisa receber em calorias, né, de energia térmica para variar 1 grau Celsius, né? Então, vamos lá. Vou seguir de 2 exemplos aqui que eu tenho. Eu tenho a água e o óleo, né? Nesses 2 exemplos aqui, a gente tem o seguinte, nessa água e o óleo. A água tem um calor específico de 1 caloria grama grau Celsius e contra 0,6 caloria grama grau Celsius de quem? Do óleo. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar esse calor específico. Né? Vamos considerar que tanto a água e o óleo que está nesse recipiente é 1 grama só desse corpo. 1 grama de óleo ou 1 grama de água. Aí eu digo para vocês que eu forneci aqui, ó, 0,7 calorias de fogo. Tanto para esse primeiro corpo, tanto para esse primeiro corpo, que é a água, e tanto para o segundo corpo. Então, eu forneci 0,7 calorias para os 2 corpos. Pergunta clássica, né? Quais os corpos vão variar de temperatura? De novo, vamos analisar de novo. A água, você tem 1 grama de água, sabendo que para você variar
1 grau Celsius, você precisa fornecer 1 caloria, porque você tem um calor específico. 1 caloria, grama grau Celsius. Você tem 1 grama de água. O óleo, você também tem 1 grama de óleo. E o calor específico do óleo é 0,6 caloria grama grau Celsius. E eu peguei e forneci 0,7 tanto para a água e tanto para o óleo. A minha pergunta é, qual dos dois corpos vai variar de temperatura? Ou só é a água, ou só é o óleo, ou nenhum dos dois? E aí, você pegou lá 1 grama de óleo, 1 grama de água, 1 grama de água de óleo e forneceu 0,7 caloria para os dois. Alguém vai variar a temperatura? Ninguém? A água, o óleo. E aí? O que você acha que vai acontecer aí? Vamos lá. Carlos, Radija, Amanda, Jean, Anderson, Victor, Pedro, Gabriela Barbosa, Luiz. E aí, qual que você acha que vai variar a temperatura aí? Só o óleo, Jean falou. Alguém mais? Por que, Jean? Por que, Jean? Só o óleo vai variar? E aí, sabe me explicar? Por que você acha que só o óleo vai variar a temperatura aí? E a água não? E aí? Então vamos lá. Eu vou explicar aqui para vocês. A gente tem o seguinte, porque precisa de 0,6 e para variar 1 grau Celsius na água, a gente precisa de 1. Isso, brother. Certinho. Então vamos lá. O que já falou está correto aí, viu? É o seguinte, a água, vamos analisar de novo aqui, ó. Vamos analisar de novo juntos. A água, esse é o calor específico da água. 1 caloria, grama grau Celsius. O que isso quer me dizer? Que 1 grama de água, se você pegar lá, pesar 1 grama de água, se eu não me engano é 20 gotas, se pesar 20 gotinhas dá 1 grama. A água. Se você pesar 1 grama de água e quiser aquecer ela lá de, sei lá, 20 graus Celsius para 21 graus Celsius, você tem que fornecer 1 caloria. Se você fornecer menos que isso, ela não vai mudar, não, vai continuar a mesma temperatura. Né? Vamos pensar em termos de dinheiro. A água precisa de R$ 1 para variar a temperatura. Você foi lá e forneceu quanto aqui para ela aqui, ó. Se eu for analisar bem, eu forneci 70 centavos. Ela vai mudar? Não. Agora o óleo aqui, ó, ele precisa de 0,6, 60 centavos. Você foi lá e deu 70 centavos, deu 10 centavos a mais ainda. Então você forneceu os 60 centavos que ele queria, e o que aconteceu? Ele forneceu 10 centavos a mais. Então aqui, ó, o óleo para variar a sua temperatura, ele precisa de 0,6. Você forneceu 0,6, você forneceu a mais. Então se a água estava 10 graus Celsius, ela vai continuar a 10 graus Celsius. Agora, se o óleo estava 10 graus Celsius, ele foi para quanto? Ele foi para 11 graus Celsius. Ok? Então, o calor específico, a gente vai estar analisando isso aí. A gente vai estar analisando o quê? Quanto que 1 grama de certa substância precisa receber de caloria para variar 1 grau Celsius. Ok? Então, calor específico é isso. Aí você tem um exemplo A aí que eu vou resolver junto com vocês aí. No exemplo A, ele fala o seguinte, massa desse corpo A, ó, exemplo A, né, corpo A. A massa é 100 gramas, e essa massa recebeu 1.000 calorias de fogo aqui, né, e variou 100 graus Celsius. Ele não te falou se estava em 10 e foi para 110, se estava 20 e foi para 120. Ele não te falou, só te falou que variou, já te deu o dado pronto. Né? Aqui não fez a pergunta, mas a pergunta que eu já faço para você é qual que é o calor específico, né, desse recipiente. Lembrando que o calor específico está referente a 1 grama. Então, vamos lá? Então, se eu fazer aqui, ó, calor específico é igual capacidade térmica dividido pela massa. Professor, mas eu não tenho capacidade térmica. Claro, você pode fazer, você tem quantidade de caloria e variação. Então, você poderia fazer, ó, capacidade térmica é o quê? Quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura. Você tem os dois. Você tem aqui, ó, quantidade de caloria e variação de temperatura.
Só que, cara, você ia fazer duas contas, sendo que você pode fazer só uma. Como assim só uma? Eu pego essa capacidade térmica aqui de cima, aqui, ó, e substituo por esse dado aqui, foi o que eu falei anteriormente para vocês. Então, calor específico é igual quantidade de caloria dividido pela massa vezes a variação de temperatura, né? Então, vamos lá? Vou substituir os dados. Calor específico é igual. Quanto de caloria o corpo recebeu? 1.000 calorias. Então, 1.000 dividido. Qual que é a massa do corpo? Já está em gramas. 100 gramas. Beleza? Então, é 100 vezes... Quanto que variou? 100 graus Celsius também, professor. 100. Ok. Continuando aqui na frente. Calor específico é igual. 100 vezes 100, vou resolver só aqui embaixo primeiro, ó. Só aqui embaixo primeiro. Né? Então, 100 vezes 100, eu vou obter o seguinte. Deixa eu só trazer um pouco para cá. 1.000. Né? 1 vezes 1 é 1. Eu vou lá e repito todos esses zeros. Tem 4 zeros. Então, é 0,0, 0 e 0. 10.000, né? Então, eu obtive 10.000 de resultado. Beleza. Agora eu divido 1.000 por 10.000. Corta esse zero com esse com esse com esse. Sobra 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é 0,1. Calor específico é 0,1 caloria grama grau Celsius. Né? Professor, você fez 1 dividido por 10, eu não entendi. 1, a vírgula está do lado direito do 1. Quando você divide por 10, é a mesma coisa que você voltar uma dezena. Você volta a vírgula uma vez aqui, ó. Coloca ela aqui, aí você vai obter 0,1. Ok? Ah, se eu dividir de novo por 10, vai ficar 0,01. Dividir de novo por 10, você vai voltar a vírgula mais uma vez, e assim por diante. Ok? Então, 1 dividido por 10, 0,1. 0,1 o quê? 0,1 caloria grama grau Celsius. Então, nesse corpo que a gente está analisando aqui, né, eu preciso de 0,1 calorias para variar 1 grau Celsius em 1 grama dele, né? Então, 1 grama desse corpo aqui, eu tenho 100 gramas, mas 1 grama só precisa de 0,1 caloria. Muito pouco, né? Ok? Alguma pergunta aí, moçada? Sim, não, não, sim.